Guarani. E a nossa aldeia chama Aldeia Curucutu, que fica na região de Parelheiros, São Paulo, capital. Eu ia te pedir para falar um pouco sobre a sua cultura, a cultura Guarani. Então, nós Guarani, a gente tem uma cultura ainda muito forte, né? Porque foi graças à cultura que os povos Guarani, o povo Guarani em todo o Brasil, sobreviveu nesses 500 anos, né? Porque uma das coisas mais fortes é a língua e a religião. E assim, o sustento de vocês aqui, o alimento, de onde vem? Como é que é feito? O principal para nós seria se fosse a caça e a pesca, mas hoje em dia, como nós, na verdade, o Brasil, ele tomou tudo que a gente tem, né? Então a gente não tem mais como sobreviver disso. Vocês só casam entre si ou casam com branco também? Existe essa abertura? Como é que funciona isso? Então, o casamento é a coisa assim mais... o ideal mesmo é o Guarani casar com Guarani. Quantas crianças nascem na aldeia por ano? Aqui é a média de umas 10 crianças por ano. Por 10 a 15, né? E como Por é ano. que é esse nascimento? Vocês, Então, é parto normal? a gente tem o parto normal, porque nós temos as parteiras aqui dentro da aldeia mesmo. Então sempre foi costume nascer dentro da aldeia, né? Agora houve uma mudança um pouquinho, então nós temos a Funasa que trabalha dentro da aldeia, tem um carro, né? Então, dependendo dos casos, quando a mulher vai ganhar criança, então tem um agente de saúde, então eles perguntam se quer que nasça aqui ou que leva para o hospital, né? E como é que acontece se nasce alguma criança com problema, algum problema de saúde, alguma deficiência? Não, se nasce com deficiência, normal. É Vocês têm difícil nascer criança assim, mas tem casos, às vezes tem pessoas que nascem surdas, tem pessoa que nasce deficiente, anda de cadeira de roda, normal. A gente estava falando sobre passar para a fase adulta. Vocês Sim. têm, o álcool é permitido dentro da aldeia? O álcool é um problema que surgiu nas aldeias no Brasil, né? Então não é que é permitido, ninguém vai proibir, né? Mas só que é triste porque existe mesmo, né? Mas quais as maiores dificuldades que vocês têm aqui na aldeia? Então, a maior dificuldade que a gente tem é demarcar essa área aqui, que faz 10 anos que a gente está ampliando, pedindo para ser demarcado. Mas é assim, que o índio tem direito de pedir ampliação e o branco tem direito de protestar. Então, a maior dificuldade indígena em qualquer canto do Brasil é terra. Se você não tem terra, você não consegue sobreviver. Então, Olívio, assim, como que se dá, assim, como que vocês se relacionam com os entes institucionais? Então, a questão da FUNAI, a FUNAI hoje, ela está se acabando aos poucos, porque o governo não quer investir muito nas questões indígenas. Então, a FUNAI, ela já foi um grande órgão, e hoje é um órgão sem dinheiro, então a gente não tem muita assistência no Brasil. E como é que vocês veem o homem não índio? É aquela coisa, a gente tem que saber diferenciar, né, quem é bom e quem é ruim, né, porque a gente não vai dizer que todo branco é ruim porque mataram milhões de índios, né? Então a gente sabe que tem os brancos também que lutam em defesa da causa indígena. Né? Uma das perguntas temos aqui era o nossos que vizinhos, o você homem perguntou não dos índio pode perguntou dos aprender. vizinhos? Os vizinhos tá aqui, é nosso vizinho. E Uma ele das gosta perguntas disso, aqui né? era o que o homem não índio podia aprender com o índio. Essa parte dos remédios é uma, né? Sim. Mas o que mais a gente pode aprender com vocês? A calma, a paciência, né? O respeito à natureza, porque a sociedade, eles vêm aqui, eles falam assim, nossa, por que vocês não derrubam isso aqui para plantar? Então, não é só derrubando para plantar que vai melhorar. Então, a gente sabe que isso aqui, se a gente saísse daqui, os brancos viessem morar aqui, eles, em um ano eles derrubavam toda essa mata aqui para fazer alguma coisa, né? E não é assim, porque a visão que o povo tem é que o índio não produz nada. E eu sempre falo assim que o que a gente produz é o que o mundo mais precisa. O governo devia fazer uma cota de pagar os índios, porque os brancos já estão recebendo e nós não.
E o uso de aparelhos de celular, notebook pelos indígenas recebem críticas de algumas pessoas. Sim. O que você pensa disso, né? O que acha que isso é um preconceito com o índio? Sim, é um preconceito porque, como eu falei, a gente tem a cultura própria. Agora, as coisas que a gente pega dos brancos, a gente usa como necessidade, porque tem coisas que ela é necessária para todo mundo. Você entendeu? O celular, ele tem que chegar nas aldeias, porque a gente tem necessidade de usar, fazer contato com outras aldeias. O Facebook, para a gente fazer as divulgações da gente com outros povos. Do mesmo jeito que a gente tem a mesma necessidade, o branco da cidade depende. Então os brancos criticam a gente, porque o índio não pode. Facilita a comunicação, Sim, então. a comunicação é algo importante para todos. Então a gente não pode ficar isolado. Porque os índios que ficam isolados hoje, eles sofrem muito. Você entendeu? Porque ele não consegue nem denunciar os abusos que acontecem nas aldeias. Porque tem muitos territórios no Brasil, muitos estupros. No final dos anos 70, mais ou menos, um fazendeiro pagou para os capangas matar os índios, chegou na aldeia e matou todos os índios. Essas coisas ninguém mostra. Matou todos os índios para poder pegar aquela aldeia e virar uma fazenda. E daí no final, os capangas pegou e virou a índia de cabeça para baixo. E daí por coincidência eles partiu a índia no meio com o facão, né? E depois tirou foto. E esse cara guardou de lembrança, só como lembrança. Qual a importância do livro indígena para o homem branco e para o próprio índio? Eu acho Sim. que é essa, é a divulgação, divulgação e ensinar a da cultura. respeitar essa cultura, né? Ensinar, e hoje a gente recebe muita crítica lá fora, porque o mundo intelectual lá fora, os grandes doutores da antropologia, historiadores, eles criticam os autores indígenas, que eles falam que o índio não pode ser escritor, porque o índio é um contador de história oral. É um absurdo isso aí. Em uma de suas entrevistas, você fala que o índio, quando retratado pelo homem branco, é sempre de maneira pejorativa, preconceituosa. O próprio brasileiro é visto como preguiçoso em alguns lugares do país. O que você acha que contribuiu para esse estigma? Então, o índio, em geral no Brasil, ele tem aquele costume de mais calma, mais tranquilidade. Ele não fica... Como ele não segue a cultura do branco, que é essa modernidade exagerada, então o índio foi considerado sempre vagabundo, porque o índio não produz, que o índio não trabalha. Então, enquanto eu estava estudando, eu tive que trabalhar também. Então eu sofri muito preconceito naquela época. Então eles achavam eles achavam um absurdo, falavam, nossa, um índio dá aula para nós. Então, quando eu comecei a dar aula pela primeira vez, eu passei um preconceito desgramado. E por causa de um preconceito, fui preconceituado o ano inteiro. O preconceito, porque eles não... Porque lá no Curitiba é uma cidade muito rica, bonita. Então, para eles, você vê os índios andando em Curitiba, é uma coisa complicada, porque é preconceituosa, assim, porque é uma cidade rica, eles não é... Mas com o tempo eu acho que vai mudar muitas coisas ali, né? Porque Curitiba foi uma cidade diferente, que é uma cidade que tem só loiro, né? Então, quando começou a surgir uns mais ou menos, que são o povo do norte do Paraná, que o povo do norte do Paraná é o povo mais moreno. Então, daí já começou os preconceitos contra o povo de lá, porque existe um... Então, Curitiba é belo, o centro, porque lá é a cidade rica. Agora, quando você sai fora de Curitiba um pouquinho, aí é a classe mais oprimida, que são os brancos que vieram do norte do Paraná, né? Agora, imagina índio. Então deixa uma na cidade. mensagem pra gente, pro homem não índio, da sua cultura. Como a gente está falando uma coisa séria, eu acho que a coisa assim, principal é que as pessoas respeitem as nossas comunidades em geral no Brasil, né? Que respeitem as nossas aldeias, porque nós temos muito a contribuir também. Que os índios sejam respeitados, desde a demarcação, desde da cultura, desde tudo, né? Então a gente sabe que as pessoas precisam conhecer melhor o índio, porque conhecendo é que eles vão valorizar a gente, porque a gente tem uma cultura muito forte no Brasil, né? Que o Brasil vive da cultura indígena. Mas o brasileiro, ele tem uma genética do índio. Então não adianta, porque se falasse que todo mundo que tivesse um pouquinho de sangue de índio ia ter que ser expulso do Brasil, então ia ser expulso todo mundo, né? Porque todo mundo tem a genética do índio, né? Então é importante isso. Então a sociedade tem que valorizar, porque se Deus falar que todo mundo que tiver um sanguinho de índio vai para o céu, todo mundo ia falar que os índios são bons.
pode pôr no YouTube? Pronto. Então esse livro aqui chama 500 anos de angústia. É um livro que eu faço muitas críticas, né? Porque nós vivemos 500 anos sofrendo, então não tem como elogiar 500 anos de alegria. Então é um livro de poesia que eu gosto muito e pretendo produzir ele uma produção independente de novo. Agora eu quero produzir ele em português e guarani, que é um livro que eu acho que vai ficar na história. É um livro simples de poesias, porque eu comecei também em 1984 escrevendo poesias. Depois, esse livro aqui é um livro atual que eu publiquei há pouco tempo atrás, é um livro produção independente, é literatura escrita pelos povos indígenas. Então eu tento contar um pouco da experiência da minha vida, quando eu iniciei a escrever contos, romances, poesias. Então é um livro simples, eu tento mostrar um pouco da experiência da minha vida. Quem está na capa? Quem está na minha capa aqui é eu, minha mulher e os 2 meninos. Daí ficou os outros 2, não estava aqui na hora. Então eles estão. E esse aqui agora vai lançar um livro na editora FTD. Nossa, lindo. E minha mulher também vai lançar um livro daqui uns dias, né? E Arandu Confalante é um livro só perde pro Harry Potter, né? E os leitores gostam muito quando lê esse livro aqui, que é um livro que eu escrevi uma historinha para tentar mostrar que os animais têm que ser respeitados, né? Porque os animais eles são racionais assim como a gente. Nós é que criamos a ideia de que nós somos racionais e eles irracionais. Não, todo mundo pensa, tanto os animais quanto os homens, só que de forma diferente. Então é um livro gostoso para a literatura infantil, quem gosta. Mas também é uma ideia que é para os adultos também, porque quem tem que respeitar os animais são os adultos, né? Para daí eles respeitar, ensinar as crianças a respeitarem também. Editora Peirópolis. Depois, eu tenho um livro chamado Ajuda do Saci, que Ajuda do Saci é um livro muito gostoso, que eu tento mostrar a historinha de um menino que vem para a cidade estudar e vai sofrer um acidente, depois tem que voltar para a aldeia. E daí ele vai pedir ajuda para o Cambaí, que é o Saci, né? Então eu tento mostrar como que é o Saci indígena através da literatura. Um livro muito gostoso também para trabalhar com as crianças. E eu tenho esse livro aqui chamado Tcherequarandu, A Morte de Cretã, que é um livro que eu gosto de falar muito, porque pode passar anos e anos, mas eu acredito que é um livro que pode ficar na história, porque é o primeiro livro no Brasil onde mostra a história do Ângelo Cretã, né? Um grande líder que morou no Paraná, Mangueirinha, e só que por defender o seu povo ele foi assassinado, né? E em homenagem ao Ângelo Cretã, eu escrevi esse livro, né? Que foi um grande líder dos anos 80, mas mostrou-se muito sobre a morte dele quando ele morreu, né? Mas hoje é esquecido. Então, através do livro, eu acredito que o Ângelo Cretã vai ser relembrado por muitos, porque é triste você deixar a história morrer, porque hoje quando eu chego em alguns índios, eu pergunto sobre o Ângelo Cretã, muitos não conhecem. Então, através do livro, você pode mostrar que nós temos nossos grandes líderes que são mortos, mas a história deixa esquecer. Temos um livro aqui muito gostoso da associação nossa, Baravídia 2, né? Que são depoimentos de várias pessoas, cada um contou uma historinha da sua experiência de vida quando era pequeno e para ver a realidade dos dias de hoje, né? Então é um livro gostoso para trabalhar, é um estilo bom, mas não sei se as editoras gostariam de publicar um livro nesse estilo, né? Mas é um livro de depoimentos. E acabei de lançar um livro agora no Rio de Janeiro, esse mês 2011 agora, esse mês de junho, chama Tecoá Conhecendo uma Aldeia Indígena, que é da editora Global. Quem quiser procurar na internet vai ver, porque é um livro bom. É um livro que eu tentei escrever para tentar mostrar como que é a realidade de uma comunidade guarani, numa aldeia. Então quem lê esse livro vai ter conhecimento para poder trabalhar com as crianças, principalmente os professores. Então é um livro que, quando você terminar de ler o livro Harry Potter, leia o meu também. Olívio, e se quem quiser adquirir um dos seus livros, como é que faz? É só apertar meu nome, Olívio de Cupé, né? Daí você vai achar meus livros, né? Que tem muita matéria na internet, então é só procurar
na internet hoje em dia, vai aparecer editora Global, editora UEL, editora Peirópolis. Então é só entrar em contato direto com a editora, compra direto pela internet. Ou senão chega na livraria e pede, fala assim, eu gostaria desse livro. É só chegar na livraria, apertar meu número de Jacupé, vai surgir meus livros. Daí eles vão falar assim, não tem no momento. Mas daí é só chegar e falar assim, tem como arrumar esse livro? Daí eles entram em contato e chegam na livraria. Que é assim que funciona. No seu blog tem o nome de todos os livros que você publicou? Tem vários deles lá, né? Mas no meu blog, no meu e-mail também, se a pessoa entra em contato, né? A gente manda o nome dos livros que eu tenho, né? Mas eu acho que no meu blog tem... Dá o seu blog, seu e-mail. oliviojecupé.blogspot.com. E o e-mail é oliviojecupé@yahoo.com.br. E se precisar de palestra também, a gente vai dar palestra, que daí eu já levo os livros para vender. E se vier aqui na aldeia também, a pessoa compra direto da minha mão com autógrafo. É legal. Olívio, e Jacupé se soletra como? Soletrar o Jacupé Mostra pra aí, gente. Jacupé. Deixa eu pegar aqui. Olívio Jacupé. Jacupé é Jekupé. E é tudo junto, @yahoo.com.br. Beleza, ótimo. Bem tranquilo. Olívio, muito obrigado pela entrevista. Foi que muito agradeço. bom falar contigo. E a gente só tem a agradecer. Qual o preço da canal? Chama Corumbá.